Irmãos, na manhã de hoje nós vamos focar aqui no capítulo 7, que vai trazer para nós muita coisa sobre a nossa pecaminosidade. Nós vamos ver o que é o pecado, o que nos leva ao pecado e quais são as consequências do pecado, porque nós acabamos de cantar sobre a preciosidade do sangue de Cristo e nós nunca vamos valorizar minimamente o sangue de Cristo, o sacrifício dele por nós na cruz, se nós não entendermos a malignidade do nosso coração e a podridão que habita na nossa alma, que nós chamamos de pecado. Josué capítulo 7, o pecado de Acã vai nos ensinar muitas coisas sobre isso. Então nós vamos ler o capítulo todo, do 1 ao 26. Após a leitura ele dizer: essa é a palavra do Senhor, e todos que creem respondam com amém. Nós vamos orar mais uma vez. Josué capítulo 7, diz assim a palavra de Deus: mas os israelitas cometeram uma transgressão no caso do anátema, pois Acã, filho de Carme, filho de Zabdi, filho de Zerá, da tribo de Judá, tomou do anátema, e a ira do Senhor acendeu-se contra os israelitas. De Jericó, Josué enviou alguns homens a Ai, que então junto a Bet-Aven, ao oriente de Betel, e lhes disse: subi e espionai a terra. Os homens subiram e espionaram Ai. Eles voltaram a Josué e disseram: nem todo o povo deve subir, subam apenas uns 2 ou 3 mil homens para destruir Ai. Não canses a todo o povo ali, porque há poucos habitantes. Assim subiram cerca de 3 mil homens do povo, mas eles fugiram diante dos homens de Ai. Os homens de Ai mataram cerca de 36 deles, e depois de persegui-los desde a porta da cidade até Sebarim, derrotaram-nos na descida. Então o coração do povo se derreteu de medo e se tornou como água. Então Josué rasgou suas vestes e prostrou-se com o rosto em terra perante a arca do Senhor até a tarde, ele e os anciãos de Israel. E eles jogaram terra sobre a cabeça, e Josué disse: ah, Senhor Deus, por que fizeste este povo atravessar o Jordão, para nos entregares às mãos dos amorreus, para nos fazeres morrer? Antes tivéssemos nos contentado em viver além do Jordão. Ah, Senhor, que direi depois que Israel retrocedeu diante de seus inimigos? Porque os cananeus e todos os habitantes da terra ouvirão isso, e cercando-nos, exterminarão da terra o nosso nome. E então, que fará o teu grande nome? E o Senhor respondeu a Josué: levanta-te, porque estás prostrado com o rosto em terra? Israel pecou, eles quebraram a minha aliança e que lhes ordenei. Tomaram do anátema, furtaram-no e dissimuladamente esconderam entre as suas posses, pois os israelitas não puderam subsistir. Por isso os israelitas não puderam subsistir perante seus inimigos, retrocederam diante deles, porque se fizeram anátema. Se não destruirdes o anátema no meio de vós, não estarei mais convosco. Levanta-te, santifica o povo e diz-lhe: santificai-vos para amanhã, porque assim diz o Senhor, o Deus de Israel: o anátema está no meio de ti, Israel. Não poderás existir diante de teus inimigos, enquanto não tirares do meio de ti o anátema, a maldição. Amanhã tereis de vos aproximar segundo as vossas tribos. A tribo que o Senhor apontar se aproximará, família por família. A família que o Senhor apontar se aproximará, casa por casa. E a casa que o Senhor apontar se aproximará, homem por homem. E aquele que for encontrado com o anátema será queimado no fogo, ele e tudo quanto tiver, porque quebrou a aliança do Senhor e fez loucura em Israel. Então Josué levantou-se de madrugada e fez Israel aproximar-se, segundo as suas tribos, e foi apontada por sorte a tribo de Judá. Ele fez a tribo de Judá aproximar-se, e foi apontada a família dos Zeraitas. Ele fez a família dos Zeraitas aproximar-se, homem por homem, e foi apontado Zabdi. E fez a casa de Zabdi aproximar-se, homem por homem, e foi apontado Acã, filho de Carme, filho de Zabdi, filho de Zerá, da tribo de Judá. Então Josué disse a Acã: filho meu, dá glória ao Senhor, Deus de Israel, confessando perante ele. Declara-me agora o que fizeste, não escondas nada de mim. E Acã respondeu a Josué: na verdade pequei contra o Senhor, Deus de Israel. Foi isto o que fiz. Quando vi entre os despojos uma boa capa babilônica,
200 ciclos de prata e uma barra de ouro no peso de 50 ciclos, eu os cobicei e os tomei. Então estão escondidos na terra, no meio da minha tenda, e a prata está debaixo da capa. Então Josué enviou mensageiros que foram correndo à tenda, e tudo estava escondido na sua tenda, e a prata estava debaixo da capa. Eles pegaram aquelas coisas do meio da tenda e as trouxeram a Josué e a todos os israelitas, e as puseram perante o Senhor. Então Josué e todo Israel com ele pegaram Acã, descendente de Zerá, e a prata e a capa e a barra de ouro, e os filhos e filhas dele, bem como seus bois, jumentos e ovelhas, a sua tenda, e tudo quanto tinha, e levaram-nos ao vale de Acor. E Josué perguntou-lhe: por que nos trouxeste desgraça? Hoje o Senhor trará desgraça sobre ti. E todo Israel o apedrejou. Eles os queimaram no fogo e os apedrejaram, e levantaram sobre ele um grande montão de pedras, que permanece até o dia de hoje, e o Senhor se afastou do ardor da sua ira. Por isso, até hoje, aquele lugar se chama Vale de Acor. Essa é a palavra de Deus. Amém. Vamos orar mais uma vez? Senhor Deus, sua palavra está diante de nós, e para além disso, nós estamos diante dela, diante de Ti. O Senhor está no meio de nós, e o Senhor sonda e conhece os nossos corações. O Senhor sabe que somos pó, que somos pecadores, ó Deus, e que carecemos completamente da sua graça e da sua misericórdia e do seu amor para conosco. Conceda-nos isso, ó Deus, para a glória do seu nome, para que o seu nome seja engrandecido, para que o seu nome seja declarado. Aquele que começa a boa obra sempre completa, e irá completá-la até o dia de Cristo Jesus. Glorifique-te a ti mesmo, purifica-nos dos nossos pecados, lava-nos com a água da sua palavra, com o sangue de Cristo Jesus. É o que nós te pedimos, em nome dele. Amém e amém. Irmãos, em toda a nossa conversa sobre pecado, em todos os nossos livros e tratados sobre o pecado, é enfatizado de maneira muito importante e muito verdadeira a individualidade do pecado. Isso, graças a Deus por isso, porque o pecado é responsabilidade e culpa de cada indivíduo. Você é culpado e responsável pelos seus pecados, pelas suas ações. Eu sou culpado e responsável pelas minhas ações. E os tratados dessa 2000 anos de história da igreja sobre o pecado, eles têm enfatizado isso. Olha, o seu pecado é assim, assim, assado, e o que te leva ao pecado é isso, isso e aquilo outro, e as consequências do pecado são essas. O que você precisa fazer? Isso, 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 especialmente nuclearmente, creia em Jesus, e essa fé, se for viva e ativa, ela vai matar gradualmente o seu pecado e assim por diante. Mas talvez o que esteja faltando um pouco de ênfase é no outro lado da moeda, que é a dimensão comunitária do pecado. Esse texto é muito claro, porque ele já começa dizendo que Israel cometeu, verso 1, uma transgressão. E quando Deus vai lidar com isso depois no meio do texto, lá no verso 11, ele vai falar que Israel pecou, Israel pegou do anátema, Israel escondeu o anátema, Israel estava morrendo e perdendo por causa desse pecado. E nós sabemos que é Acã, um único indivíduo no meio daqueles milhões de israelitas para conquistar Canaã, um único indivíduo cometeu um ato de pecado. Só que Deus estava cobrando toda a comunidade de Israel, que nem sabia desse pecado. Esse é o ponto. Israel nem sabia, eles não estavam acobertando o pecado de Acã, pelo menos em sua grande maioria, eles estavam ignorantes sobre isso. E mesmo assim Deus está nos ensinando aqui a importante dimensão comunitária, social, dos pecados individuais que nós cometemos. A gente viu lá no final do capítulo 5 que o anjo do Senhor aparece para Josué. A gente viu que esse anjo do Senhor é uma manifestação de Cristo, de Deus Filho, ali para Josué. Ele diz: olha, Josué pergunta: você está por nós ou contra nós? E Jesus fala, o anjo do Senhor fala ali: nenhum nem outro, né? Eu estou pelo Senhor dos Exércitos. Então aqui isso mostra que a glória de Deus, a santidade de Deus, o nome de Deus é o valor máximo aqui de Israel. E isso está sendo demonstrado aqui. Ok, Deus está derrotando os cananitas para Israel herdar Canaã, mas Deus não tem favoritos, no sentido de que
Israel peca, Deus pune o seu povo também, porque Deus não compactua, Deus não passa a mão em pecado. Isso é extremamente importante. E para ficar bem cravado isso em nossa mente, eu vou dar 2 exemplos da Bíblia, da criação e da história, porque tudo ao nosso redor está gritando, está estruturado com isso em mente, de que tudo que a gente faz e tudo que os outros fazem tem consequências para todo mundo. O pecado que você comete lá na sua casa, sozinho, ninguém está te vendo, isso tem consequências para toda a igreja que você diz amar. E na Bíblia, o primeiro exemplo é muito claro, que o pastor Fernando leu: Adão e Eva, como o único ato de desobediência, o único ato de transgressão, ao quererem ser como Deus, discernindo o bem e o mal por si mesmos, eles desgraçaram a humanidade toda. Eles tiveram consequências para todo o mundo, e todos nós pecamos em Adão. Naquele único ato de abocanhar aquele fruto proibido, todos nós estamos condenados por causa dele. E se não fosse Cristo, toda a humanidade pereceria por conta de Adão. Então Adão e Eva é o clássico tema de que logo no primeiro pecado da humanidade, isso já traz consequências drásticas, trágicas e cósmicas, não só para a humanidade toda, mas para todo mundo. Espinhos e abrolhos começam a surgir. A criação agora está sujeita à queda por conta do pecado de Adão. E a Bíblia toda, o tempo todo, está gritando isso para nós. Um outro exemplo é Jonas. Jonas não quer pregar para os ninivitas, Jonas não quer pregar para os pagãos que estavam ali oprimindo e iriam oprimir Israel. Como assim eu vou pregar para a cidade da Síria? Eu vou fugir. E lá no navio que está fugindo ali para Tarsis, Deus irrompe uma tempestade, e o pessoal do navio fala: nós vamos morrer todos nós. E Jonas fala: não, vocês vão morrer por minha culpa. Ou seja, o meu pecado está trazendo consequências para todos vocês. Jonas sabia muito bem disso. Me joga ao mar, porque Deus vai apaziguar a sua ira, porque sou eu que tenho pecado contra ele. Então a Bíblia o tempo todo está colocando para nós isso. A criação também grita: se eu te dar um copo de água puro, limpíssimo, e colocasse aqui nesse copo de água uma gotinha só de veneno, vocês tomariam? Não, porque a gente sabe intuitivamente que uma gota de veneno vai contaminar toda a água. Não é como se o lugarzinho que o veneno caísse, ele ficasse isolado do restante da água. Não, o veneno ele vai se desmanchar e contaminar todo o copo. Isso é bíblico, isso é proverbial. Uma gota de veneno contamina todo o líquido da taça, do copo. E nós temos também o efeito dominó, tanto na criação quanto no jogo, na cultura. Quando você derruba uma peça, todas as outras são derrubadas juntos. É o que está acontecendo aqui com Israel. Acã cai, todo Israel cai junto com ele. E na história recente, por exemplo, nós temos 2 tragédias enormes, que uma aconteceu em 1912, Titanic, né? O maior navio da época, prometendo horrores, indo da Europa para os Estados Unidos. Uma semana, se não me engano, poucos dias depois de embarcar na navegação, por um erro do capitão, que chamava o capitão Smith, um erro de um homem e uma série de outros erros, 1.500 pessoas morrem nessa tragédia do Titanic. E lá na década de 80, 1986, se eu não me engano, nós temos a maior tragédia nuclear da história da humanidade, que é Chernobyl, lá na Ucrânia, por uma série de erros de um grupo de trabalhadores na usina nuclear, uma série de erros humanos. Nós tivemos ali uma catástrofe nuclear e afetou milhões de pessoas. Todo mundo ao redor ali foi afetado por exposição àquela radiação nuclear, né? A história conta que aqueles bombeiros que ficaram ali dias para apagar o incêndio morreram uma semana depois, porque eles foram expostos à radiação. Tem até lá na cidade um monumento assim de estátua, né, dos bombeiros com a mangueira assim, porque foi um ato heróico muito grande. Mas até hoje constata-se crianças tendo câncer, morrendo no parto, muitos natimortos lá naquela região por conta da exposição a essa radiação. Então um grupo pequeno, um grupo ali de trabalhadores, seres humanos, erram
Não foram eles que morreram apenas. Milhões de pessoas, 200 mil pessoas tiveram que ser realocadas daquela região, e isso traz consequências. Então a gente sabe, nós sabemos pela Bíblia, pela criação, pela história, pela nossa vida, que o pecado que nós fazemos, ele tem consequências para além de nós mesmos. Mas o que a gente faz? A gente finge que não vai ter nenhuma consequência. A gente conta uma historinha, a gente inventa uma narrativa de que aquele pecado vai morrer ali, de que aquele ato de transgressão vai acabar ali. Quando Deus está gritando de todos os lados, na Bíblia, na história, na criação, de que os nossos pecados têm consequências comunitárias, porque nós somos seres sociais e comunitários. Nós somos membros da raça humana, nós somos membros do corpo de Cristo, e tudo que a gente faz, então, existe uma responsabilidade comunitária para além da responsabilidade individual que cada um de nós tem. Então, para concluir a introdução, e é quase como eu comecei o sermão hoje com a conclusão final, mas para concluir essa verdade que nós ignoramos, às vezes não na teoria, todo mundo vai falar, ok, a gente sabe que tem consequências, mas a gente nega na prática, porque a gente peca sem pensar nas consequências comunitárias. Três conclusões que eu chego aqui, que o texto bíblico nos leva. Primeiro, nenhum pecado é privado, nenhum pecado individual, nenhum pecado. Vocês ouviram isso? Nenhuma mentira, nenhuma fofoca, nenhuma imoralidade, nenhuma idolatria, nenhuma ganância, nenhuma inveja, nenhuma preguiça, nenhum pecado é privado. Eu vou ficar aqui o dia inteiro de preguiça assistindo Netflix, isso não vai afetar ninguém. Vai afetar. Nenhum pecado é privado. Em segundo lugar, nós somos responsáveis uns pelos outros. Nós não somos apenas responsáveis por nós mesmos, nós somos responsáveis uns pelos outros. Nós somos responsáveis pela nossa família, e se você é membro dessa igreja, você é responsável por essa igreja. Você responde uns pelos outros. Nós respondemos uns pelos outros. O pecado de um é o pecado de todos. E isso quer dizer também, a boa notícia diante de toda essa escuridão, é que a sua santidade pessoal também tem um impacto na igreja, porque é a mesma coisa, as suas ações estão dentro do corpo, você é um membro que está agindo no corpo de Cristo, e se os seus pecados afetam a comunidade, a sua santidade, a sua devoção, o seu sacrifício, a sua renúncia, as suas orações, as suas lágrimas, elas também têm um impacto maravilhoso, gracioso e positivo da parte de Deus para a igreja toda. Isso deve ser um tônico gigantesco para nós evitarmos o pecado e dizermos não para ele, e para nós abraçarmos a santidade como membros uns dos outros. A Khan está perguntando para nós aqui: qual pecado você tem apunhalado Israel? Qual iniquidade e maldade do seu coração você tem enforcado e sufocado a igreja? E ninguém aqui é hipócrita, ninguém aqui é super crente, ninguém aqui precisa se esconder, todos temos esses pecados. O apóstolo João falou, é por isso que a gente leu no começo do culto: se nós dissermos que não temos pecado, e todo pecado tem consequência comunitária, mas se você disser que não tem, você está enganando a si mesmo, enganando a igreja. E João fala: você está dizendo que Deus é mentiroso, porque Deus é que está dizendo que você peca. É Deus que está dizendo: você peca porque Ele quer te curar desse pecado, Ele quer te trazer para a luz, para você ser curado pelo sangue de Cristo. É isso que Josué 7 está ensinando para nós de forma muito trágica na vida e na família de Acã, que pega lá em Jericó essas coisas que ele acha boa e que portanto traz desgraça sobre Israel. Israel peca junto com ele, Israel cai junto com ele, Israel morre junto com ele. E Acã aqui é um exemplo gráfico do que é a pecaminosidade nossa na sua dimensão comunitária. Agora, quando a gente vai entrar no texto agora, quase no final do sermão, mas o texto ele vai nos comunicar três coisas importantíssimas.
O texto vai dizer para nós o que é o pecado. O texto vai dizer para nós o que nos leva ao pecado. E o texto vai dizer para nós quais são as consequências do pecado. Diante de tudo isso, nesse contexto que a gente viu aqui, nesses 20 minutos de introdução, nesse contexto comunitário, a conclusão é uma espadada fatal no pecado que está nos levando à morte. Vamos ver em primeiro lugar então o que é o pecado. Capítulo 7, verso 11. Deus dizendo para Josué: Israel pecou, eles quebraram a minha aliança que eu ordenei. Então o pecado é, em primeiro lugar aqui no texto, além dessa dimensão comunitária, ele é uma quebra da aliança. Deus não precisa fazer aliança com ninguém, mas Deus graciosamente e amorosamente, Ele entra numa relação pactual com o seu povo. Ele faz uma aliança com Israel, e dos termos dessa aliança, um deles é especificamente aqui: não peguem do anátema, não peguem do despojo que eu falar para vocês não pegarem. E portanto, quando Acã ele está ali roubando essas coisas que ele rouba, essa capa da Babilônia, essa prata, esse ouro que ele está pegando aqui, ele está quebrando a aliança. E, gente, isso é seríssimo. E o casamento é uma grande ilustração da aliança, porque o casamento é uma relação pactual, uma relação de aliança. E quando a gente adultera, isso é uma coisa trágica. E o texto está dizendo para nós que pecado é esse adultério. Deus, como nosso Criador e nosso marido, Ele entra numa relação de amor conosco, de pacto. E quebrar essa aliança, que é pecar, envolve esse adultério espiritual. Nós dizemos: eu não quero estar casado com Deus, eu não quero Deus como meu marido, eu não quero estar nessa relação de amor, de criatura com Deus, com o meu Criador. Eu quero uma capa da Babilônia, prata e ouro. O pecado, além de quebrar a aliança, verso 12, vejam aí, verso 12, capítulo 7. Por isso os israelitas não puderam subsistir perante os inimigos, retrocederam diante deles, porque se fizeram anátema. Anátema é maldição. O pecado, em segundo lugar, ele é assimilador. Ele te torna aquilo que ele é. É isso que o pecado é. O ídolo diante de você, você vai se tornar o que ele é. Então, quando Acã ele pega do anátema, ele pega daquilo que Deus declarou como amaldiçoado, para eles não terem para si, Acã se torna o anátema. E quando Acã se torna o anátema, Israel se torna o anátema. Deus não falou aqui no verso 12: Israel pegou do anátema. Ele diz: Israel, eles se fizeram anátema. Isso aqui é importante. A gente repete isso sempre, porque a Bíblia repete isso sempre. Nós nos tornamos parecidos com aquilo que nós adoramos. Se você adora Cristo, você vai ser parecido com Cristo, o Espírito vai te moldar a isso. Se você adora o pecado, você vai ser cada vez mais parecido com o pecado, com o diabo, com a inimizade contra Deus. Você vai se fazer maldição, se fazer pecado. Então, não tem como separar você do seu pecado. Você é o seu pecado. Você se transformou no seu pecado. Você se fez anátema. Todos nós somos assim por natureza e por nascimento. Nós nos tornamos aquilo que nós perseguimos. E é por isso que Paulo vai dizer que Cristo, que não conheceu o pecado, se fez pecado por nós, se tornou maldição em nosso lugar. Ele assume sobre si os nossos pecados, para que nós fôssemos feitos justiça nele, de Deus. O pecado, além de ser uma quebra da aliança, e além de ele ser assimilador, ele te transforma nessa iniquidade. Você é pecado e o seu sobrenome é pecador, como diria Martinho Lutero. O pecado, ele é um afastamento de Deus. Ainda no verso 12 ele vai dizer: se não destruirdes o anátema no meio de vós, não estarei mais convosco. O pecado é essencialmente separação. Ele separa a gente de Deus, nos aliena da fonte da vida, que é o nosso Criador. Ele separa-nos uns dos outros, e ele separa nosso corpo da nossa alma, da nossa morte.
e por fim ele separa nós da presença graciosa de Deus numa eternidade de punição. Pecado é separação. Deus vai dizer: eu não vou estar mais com vocês se vocês não tirarem o anátema do vosso meio. Em quarto e último lugar, verso 15, o pecado ele é loucura. Verso 15: aquele que for encontrado com anátema será queimado no fogo, ele e tudo quanto tiver, porque quebrou a aliança do Senhor e fez uma loucura em Israel. É loucura, é demência, é a maior tolice de todas. Toda vez que eu peco, que vocês pecam, nós estamos nos fazendo de loucos, na pior acepção da palavra. O pecado é quebra da aliança, o pecado é assimilador, o pecado é separação, e o pecado é uma loucura. Tudo isso, esse texto está claramente como um cristal colocando para nós. Para quê? Para nos afastar dessa loucura, para nos afastar desse afastamento que é o pecado, desse adultério e desse poder transformador maligno que é o pecado em nossos corações. Agora, a gente viu o que é o pecado. Deus está expondo o pecado de Israel através do pecado de Acã. Ele está dizendo: olha, o pecado é isso, isso, isso. É quebra da aliança, é assimilador, vocês fizeram a maldição, vocês estão em pecado. Agora, o que vem agora, quando Acã é descoberto, se vocês repararem comigo o verso 19 em diante, em segundo lugar, nós vamos ver o que nos leva ao pecado. Qual que é o processo que nos leva a pecar? Ou seja, o que a gente precisa crer, que loucura e que narrativa a gente precisa acreditar, que nos leva a fazer o ato mais absurdo do mundo, que é pecar contra Deus. E quando Josué fala assim, no verso 19, então Josué disse a Acã: filho meu, dá glória ao Senhor. Essa expressão dá glória ao Senhor, de forma assim contextual estrita, é uma forma de juramento. Ou seja, jure e confesse o que você fez. E através da confissão de Acã, Deus é glorificado. E a fórmula aqui, ela é explicitamente: olha, não me esconda nada. Você é meu filho, no sentido de que nós somos uma família aqui em Israel. Confesse seus pecados. Vamos ler o verso 20 e o verso 21 com muita atenção aqui. Acã respondeu a Josué no verso 20: na verdade eu pequei contra o Senhor, Deus de Israel, e fiz isto, e foi isto que eu fiz. Quando vi entre os despojos uma boa capa babilônica, 200 ciclos de prata e uma barra de ouro do peso de 50 ciclos, eu os cobicei e os tomei. Então estão escondidos na terra, no meio da minha tenda, e a prata está debaixo da capa. Irmãos, o autor de Josué aqui, ele está construindo o seu texto de forma intencional a fazer uma referência a outro texto, que é o que nós lemos hoje em Gênesis capítulo 3. Ou seja, a base da narrativa de Acã, do que ele fez, é exatamente paralela ao que Eva fez e Adão fez lá em Gênesis 3 no Éden. É a mesma coisa. A forma e a sequência dos verbos e dos adjetivos que o autor de Josué escolhe aqui, ele está pensando intencionalmente na queda de Adão e Eva, e portanto mostrando o padrão, que toda vez que a gente peca, nós estamos mimetizando e imitando o primeiro pecado de Adão. E é por isso que o pecado é comunitário também, porque qualquer um de nós, no lugar de Adão e no lugar de Eva, faria exatamente a mesma coisa. Por quê? A gente faz a mesma coisa todo santo dia. Olhe comigo de novo o verso 21, olha o que Acã falou assim: quando eu, o quê? Vi. Ok? O que Eva fez? Ela viu que o fruto era desejoso aos olhos. Então, o primeiro ato aqui é o ato do olhar, é o ato de ter consciência, é o ato de estar ciente do que está diante de você. Porque eu vi entre os despojos, e aí ele vai adjetivar o que ele viu. Uma boa capa. A palavra hebraica boa, que é a palavra tov, é a mesma que Eva fala para descrever o fruto proibido. Ela viu que o fruto era o quê? Bom para os olhos, para dar entendimento, etc, etc.
Eles olham, eles dizem que é boa. O texto lá embaixo vai dizer assim, ainda no verso 21, eu os cobicei, que é a mesmíssima palavra em hebraico lá de Eva, quando ela viu que o fruto era desejoso. A palavra cobiça aqui é a palavra desejo. Então, viu, é bom, agora eu desejo, agora retornou para o meu coração, eu desejo. E o que ele fala? Eu os tomei. Exatamente o que Eva faz. Ela viu que era bom para isso, para aquilo outro, para dar entendimento, era desejável aos olhos, ela desejou aquilo, e o texto é muito claro de Gênesis, ela tomou do fruto, comeu e deu para o seu marido que estava ali do lado dela. Qual que é o processo então? Vamos lá, ver, dizer que é bom, cobiçar e tomar. Esse é o processo de todo o pecado de Eva, de Adão, de Acã e de todos nós. E vejam, o segundo processo aqui, o segundo elemento, quer dizer que é bom, ele é o fundamental aqui, ele é o que está na raiz do coração. Por quê? A gente sabe, repetindo já 1000 vezes, o fruto proibido não é conhecimento teórico, não é conhecimento sexual, é conhecimento jurídico, é julgar o que é certo e o que é errado. Qual que é a tentação então? Adão e Eva, vocês vão julgar o que é certo e o que é errado com base na palavra de Deus, que sabe e fala o que é certo e o que é errado, ou vocês vão julgar o que é certo e o que é errado com base em vocês mesmos. E quando a moral e a julgamento moral se torna autorreferencial, surge de nós mesmos, nós nos inventamos e nos fazemos como um Deus, porque somente Deus tem o conhecimento e a santidade e a bondade de dizer o que é bom e o que é mal de forma absoluta. Então Deus está dizendo, isso é mal. Vocês quererem se tornar os legisladores autônomos independentes é mal, porque vocês não conseguem, vocês vão morrer. E quando Eva, ela diz que o fruto é bom, ela já caiu. Porque esse bom, esse adjetivar aqui, essa qualificação é um processo de julgamento dentro da alma de Eva e de Adão lá. Ou seja, eles estão julgando, e não tem como não julgar, nós somos feitos para julgar, é impossível não julgar. Quem fala, você está me julgando, já está julgando o seu julgamento, não tem como, é uma rede inescapável. O ponto é, qual que é a referência do julgamento? É o que eu quero, é a minha preferência, é o que eu gosto, ou é o que Deus sabe que é certo e que é errado? Então ela diz, o fruto é bom. Deus diz, o fruto é mau. Se vocês comerem dele é mau. E ela faz o inverso. O pecado, portanto, é a inversão dos valores de Deus, é virar de cabeça para baixo o julgamento de Deus. Deus fala, isso é bom, e você diz, não, é mal. Isso é vida, Deus fala, e você diz, não, é morte. E Deus fala, aquilo é morte, e você diz, não, aquilo é vida para mim. Deus fala, aquilo é miséria, e você diz, não, aquilo é a minha alegria e a minha satisfação. Deus fala, isso vai te levar para a ruína, e você fala, não, aquilo vai me levar para o sucesso. E aí então, quando você faz esse processo de julgar, e entra no julgamento contrário ao que Deus faz, você deseja e você toma. Não tem como não tomar. Não tem como. Se você julgar algo bom, você vai tomar aquilo para você. A mortificação, ela entra nessa adjetivação aqui. Isso, quando você vê o pecado e você tem um coração regenerado e transformado por Cristo, pela sua graça, você precisa dizer, isso é mal. O seu coração vai estar gritando, não, isso é bom. Por que vai estar gritando? Porque ele é pecador, ele é pecado, ele é iniquidade, ele está com o princípio de abominação dentro dele. Mas você vai dizer, não para vós, seu coração enganoso, e sim para a palavra de sabedoria de Deus, e vai dizer, isso é mal. Você não vai tomar algo que você acha que é mal. Tem aqui um saco de lixo e um banquete de uma refeição que você mais gosta. E eu digo, olha, qual vocês vão escolher? Ninguém vai escolher comer um saco de lixo, se aqui está uma refeição saborosa que você mais gosta. Isso é o julgamento do pecado. O pecado é dizer, o saco de lixo é bom, coma.
até morrer. E você por dentro e eu por dentro, nós queremos o lixo, porque nós somos lixo. Essa é a verdade. Agora, quando Deus nos transforma e Ele nos dá o seu poder, a gente tem essa possibilidade de escolher: não, eu quero aqui o banquete da presença de Cristo, da comunhão com os santos, o banquete de luz que Cristo tem para nós. Eu quero essa vida abundante que Cristo tem para nós, e eu não quero mais esse lixo. Eu peguei aqui uma coisa do lixo comigo, eu não tenho nojo disso agora, eu não quero, é mal. Esse é o processo que nos leva ao pecado. É você julgar e querer inventar-se como um deusinho e uma deusazinha, e achar que sabe o que é bom para a sua vida, e você sempre vai cair no buraco e no abismo da morte, da insatisfação, da fraqueza, da podridão. É isso que o pecado quer fazer conosco, e é isso que a gente crê toda vez que a gente peca, nessa historinha da serpente do nosso coração enganoso, de que você é suficiente para dizer o que é bom e o que é mal na sua vida. Acã viu que era boa, era uma boa capa, é bom, eu não ia fazer para ninguém, ia queimar aquilo ali, deixa eu pegar para mim, é bom isso para mim. Acã se fez como Deus e encontrou a morte. Terceiro lugar, eu quero ser muito intencional aqui em colocar esse texto dentro do seu contexto e do que ele está falando aqui, porque isso é o que Deus está falando para nós aqui. A terceiro lugar hoje aqui, quais são as consequências do pecado? E aí de novo, assim como o que leva Acã ao pecado faz um eco, uma alusão, uma intertextualidade com Eva e com Adão, com o primeiro casal lá no Éden, as consequências do pecado são exatamente iguais, é o mesmo processo. A consequência do pecado é o julgamento de Deus. Então você julgou o contrário do julgamento de Deus, você entra num problema jurídico com Deus, e Deus, como juiz, Ele vai te julgar. Por quê? Ele falou que aquilo era mal, você abocanhou o mal e se torna mal, Ele necessariamente precisa te julgar. Não tem, se Ele não te julgar, Ele está afirmando a bondade da sua maldade que você acha que é boa, e negando a bondade dele. Ele está dizendo: não, a sua loucura está certa, a minha sabedoria está errada, eu errei, você está certo. Eu disse que era mal, você disse que era bom, eu estou vendo que era bom, então está tudo certo. Não, por Deus ser justo e ser o juiz, e por ser o Criador, ter o direito de julgar, e por ser Deus, ser o único capaz de julgar de forma absolutamente correta, Ele necessariamente entra num processo jurídico contra o pecador e traz a sua condenação e a sua sentença contra o pecador. E o modo como Deus aborda, o modo como Deus se aproxima de Adão e Eva, é exatamente o mesmo modo que Ele se aproxima de Acã e de Israel, no caso. Israel agora é o novo Adão, é o mesmo processo. A intertextualidade com Gênesis é claríssima. A única diferença é que lá no Jardim do Éden, Deus ele faz esse processo jurídico de forma imediata, é Ele quem faz, é Ele quem julga. Aqui em Josué 7, Ele usa um agente, Ele usa um intermediário, que é Josué, mas é o mesmo processo. O processo envolve 4 etapas. Primeiramente, Deus, ou o agente que Deus está escolhendo, ele aborda o culpado. Primeira coisa que Deus faz, Ele não precisava fazer isso, Ele poderia já chegar com o julgamento e acabou, sem perguntas, sem respostas, sem indagações. Deus poderia simplesmente chegar e dizer, e trazer a condenação, mas Deus não faz isso. Lá em Gênesis 3, verso 8 e 10, Ele chega para Adão e Eva: onde estás? Aqui em Josué 7, 3 a 18, Josué ele pergunta a Acã: meu filho, glorifica a Deus, confessa o seu pecado. Josué aborda Acã, Deus aborda Adão e Eva. Então Deus ele começa o processo jurídico assim, se aproximando do pecador para o abordá-lo, para o inquiri-lo. Segundo lugar, existe uma interrogação do culpado, tanto lá em Gênesis
quanto aqui em Josué, Deus ele se aproxima, o que ele faz? Ele pergunta: o que você fez? Tomou do fruto que eu falei para vocês não tomarem? O que você fez, Josué? Você tomou do anátema? Existem essas perguntas que Deus faz, ou o agente de Deus faz. Terceira etapa, existe a confissão do culpado. Ainda que Adão e Eva fizeram, um culpou o outro, mas eles falaram: não, eu fiz, mas foi por causa da mulher. Eu fiz, mas foi por causa da serpente. Mas o que há é essa confissão. E em quarto lugar, Deus pronuncia o julgamento. Você fez isso? Você terá dores de parto, você vai suar para trabalhar, para fazer o seu fruto, a serpente vai comer pó, e vocês vão ser expulsos da minha presença aqui do Éden. O que você fez, Acã? Confessou? Ok. Pega lá tudo que você tem, sua família, a sentença é morte. A sentença é uma só: morte. Quer seja a expulsão do Éden, quer seja um apedrejamento, e essa queimação de Acã e sua família aqui, a sentença é uma e ela é justíssima: morte. Ela não pode ser outra sentença. O salário do pecado, Romanos 6,3, é um só: morte. Porque você quer, eu quero, nós queremos morte quando a gente peca, porque a gente não quer Deus. Adão e Eva se escondem, Acã esconde os seus furtos ali na sua tenda. Eles não querem se mostrar, eles querem permanecer na escuridão, querem permanecer em trevas, mas Deus traz tudo à luz. E após a confissão, o que vem é a punição de Deus. Todos esses julgamentos de Deus na história, que nós podemos chamar de pré-julgamentos, de pré-juízos, jogo de palavras intencional, antecipam o julgamento final. O julgamento final vai ser exatamente assim: a humanidade caída vai ser trazida à presença do trono branco de Deus, Pai, Filho e Espírito. A igreja vai estar lá, os anjos eleitos vão estar lá, o culpado vai ser inquirido: o que você fez? E todos vão confessar os seus pecados. Esse pecado aqui eu nunca vou falar para ninguém, nunca ninguém vai descobrir. Se ninguém descobrir, naquele grande dia, toda a criação vai saber o seu pecado. Toda. O diabo, os demônios, os anjos, a igreja, a humanidade, o Pai, o Filho e o Espírito vão fazer você confessar. Porque quando toda língua confessa que Cristo é o Senhor, imediatamente toda língua confessa a sua pecaminosidade. E se você está aqui, você vai estar do lado errado do julgamento, sendo julgado por Deus, os seus pecados vão estar escrachados para todo mundo. E você vai saber que você é culpado de cada um deles, e que cada um deles demanda punição eterna, porque você vai saber, diante daquela imensidão de santidade que é Deus, que você merece uma imensidão interminável de punição. E depois você confessar, o julgamento vem e você vai ser lançado no lago de fogo. Essa é a consequência final do seu pecado e do meu pecado. Sem Cristo, é isso que aguarda cada pecador do mundo e da história. E todo mundo que está e vai para o inferno sabe muito bem que merece exatamente aquilo que tem. Ninguém vai estar lá: como eu sou coitadinho, eu fiz tanta coisa boa, e por causa de uma mísera, de uma ação, Deus me levou para cá. Não, todo mundo vai saber: eu estou aqui porque eu odeio a Deus, porque eu odeio o povo de Deus, e não tem nenhum lugar mais apropriado para mim do que esses eternos tormentos no lago de fogo. Qual é a conclusão então? A conclusão de Josué 7 é uma só: Cristo morrendo por pecadores como nós. A consequência do pecado de Acã foi fogo, foi queimar, foi ser apedrejado. E isso é justo. Não tem uma voz aqui em Israel dizendo o contrário. Cristo levou o fogo de Deus por nós, a ira de Deus por nós. O lago de fogo caiu sobre
aquele homem há 2000 anos atrás. E todos os nossos pecados foram pagos por Ele, se você crê que Ele fez isso por você. A troca é simples, a troca é clara. Creia e receba o perdão de todos os seus pecados, ou queime pagando por seus próprios pecados no inferno. É simples. Ou alguém paga por você e você está completamente quitado com Deus, não há nenhuma condenação mais sobre a sua cabeça, todos os seus pecados são perdoados, passado, presente e futuro, com uma fé que olha e vive para o Filho de Deus e pelo Filho de Deus. Ou você vai queimar, e todo Israel, toda a igreja, naquele grande dia, vai louvar o Pai, o Filho e o Espírito por tirar da criação boa dele um sujeito como você e como eu, que não nos arrependemos dos nossos pecados. Vai haver festa na nova criação por isso. Israel apedrejou Acã, a igreja é que vai julgar os impenitentes debaixo do julgamento de Cristo. Esse episódio de Josué 7 vai se repetir inevitavelmente em escala absoluta e cósmica, mas até lá há esperança. Até lá a porta de salvação está aberta, e essa porta é Cristo. Ele está com os braços abertos neste momento. E não importa se você roubou uma capa da Babilônia, ou um pedaço de prata e ouro, não importa se você matou alguém, roubou alguém, traiu alguém, Cristo é suficiente para te perdoar e te salvar. Você apenas basta correr para Ele com os olhos da fé, e confessar, e viver para Ele em serviço da igreja, em clareza, dizendo: irmãos, eu sou pecador, me ajudem, vamos caminhar juntos. E a igreja se disciplinando a si mesma e se pastoreando debaixo da liderança da igreja, Cristo será engrandecido em nossas vidas somente quando nós confessamos e dizemos: Senhor, eu mereço que o Senhor seja glorificado na minha vida, me mandando para o inferno, mas eu creio que o Senhor interviu na minha vida e mandou Cristo para morrer por inimigos como eu sou do Senhor. Faça essa obra na minha vida e termine-a. Esse é o Evangelho aqui em Josué 7. Nesse pano de fundo trágico do pecado, a esperança é Cristo, ou queimar. E você vai queimar a parte de Cristo Jesus. Amém? Vamos orar.